Olá, seja muito bem-vindo ao Foro Entrevista. Neste vídeo vamos conversar com o professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banuarte, para analisar a vitória em primeiro turno do prefeito reeleito Marcelo Bellinati e o cenário eleitoral aqui na cidade. Obrigado, professor Clodomiro, por mais uma participação no Foro Entrevista. O professor já é sócio nosso aqui. Professor, vamos falar então do resultado das eleições, uma avaliação primeiro de Londrina, depois podemos falar de Câmara, também aí em nível estadual. O Marcelo Bellinati acabou sendo reeleito com quase 70% dos votos em primeiro turno. Na entrevista que nós fizemos com o senhor antes da eleição, o senhor tinha comentado que a pauta nacional não entra numa disputa municipal, né? Então, questões aí de a influência do bolsonarismo ou de outras vertentes não teria tanto resultado, tanto impacto nas eleições municipais, e a gente viu que isso se consolidou. O candidato mais ligado ao bolsonarismo aqui, o vereador Júnior Santos Rosa, ficou em terceiro lugar na disputa, e ainda assim com uma porcentagem que não chegou nem a 10%, né? O Boca Aberta, também muito alinhado com as pautas do bolsonarismo, em segundo lugar, mas também não chegou a 10%. E o Marcelo ganhando com 70%. Qual a avaliação que a gente pode fazer dessa disputa, professor? Olha, Diego, acho que tem vários fatores que a gente pode colocar aqui para ilustrar um pouco o cenário. Primeiro, o Marcelo detinha ali uma gestão muito bem avaliada. Ele entra no processo eleitoral com uma avaliação muito positiva. Quer dizer, isso já o coloca numa dianteira, né, à frente dos demais concorrentes. Eu acho que um outro aspecto importante é a própria pandemia. Ele foi um gestor, não só da cidade, mas um gestor de uma crise sanitária e que também foi muito bem avaliado pela população. Talvez pela postura dele como médico, né, na criação do próprio conselho que deu guarida para as decisões em relação à pandemia, a presença dele, né, constantemente nas lives, quer dizer, projeta a presença, a figura dele perante um público maior da cidade e demonstra um certo cuidado. Quer dizer, a pandemia ela fragiliza, nos deixa fragilizados. Então, a pessoa assumindo essa dianteira, colocando-se como líder e mostrando um cuidado, isso também me parece que foi um elemento decisivo para ele penetrar num segmento que era, digamos, anti-bellinatista, né? Eu acho que aqui em Londrina tudo isso acabou somando para essa vitória estrondosa do Marcelo Bellinati. Aliás, uma coisa que também se confirmou, professor, nas principais cidades do estado, né? Maringá, o prefeito Ulisses Maia foi reeleito também em primeiro turno. Em Curitiba, o Rafael Greca reeleito em primeiro turno, e em Cascavel também o Leonardo Paranhos reeleito em primeiro turno. Eu acho, novamente, aí, a questão da pandemia ela foi um divisor d'água, né? Ou seja, ela somou muito para quem já estava na administração da máquina. A própria reeleição ela já beneficia quem está no cargo. Agora, diante de um caso inusitado como foi a pandemia, eu acho que essa foi uma questão determinante para somar também, porque estava ali sendo contabilizado uma avaliação de como que o gestor cuida da cidade, como o gestor cuida de pessoas. Até porque eu já disse em outra ocasião, as pessoas morrem no município, então o aspecto mais emotivo da pandemia, que é a perda de um ente querido, ela está muito mais próxima à administração local. E esses prefeitos que assumiram uma postura de cuidado também se colocaram numa perspectiva contrária ao próprio governo federal, que nega o vírus, nega a pandemia. Então, veja, de certa maneira foi na contramão do discurso do governo federal, e isso também ficou evidenciado porque aqueles apoiados pelo próprio Bolsonaro não tiveram um desempenho satisfatório nas eleições. Agora, professor, tudo bem, tivemos a pandemia, quem soube fazer uma boa gestão acabou se beneficiando. Mas também, será que essa expressiva votação do Marcelo Bellinati tem a ver também com o fato de não haver nessa disputa nomes mais de peso como concorrentes? Por exemplo, a gente não teve uma liderança. Tivemos o Thiago Amaral, que é um deputado estadual, mas um deputado estadual ainda em ascensão, vamos dizer assim, né? O Tercílio Turini, que é uma liderança estadual da cidade, não participou. O próprio ex-prefeito Alexandre Quiref abdicou da disputa, né? O senhor acha que isso também pode ter tido uma influência para essa expressiva votação do Marcelo? Eu creio que sim, até porque, Diego, nas eleições municipais, o partido, a estrutura ideológica, ela não tem tanto peso. Quer dizer, as pessoas acabam votando nas lideranças que vão se consolidando.
E Londrina, do meu ponto de vista, tinha duas lideranças consolidadas nesse percurso aí das últimas eleições. O Quiref de um lado e o Marcelo do outro. Quer dizer, na medida que o Quiref sai de cena, não concorre em 2016, não concorre novamente agora, ele deixa um vácuo. E a gente percebe que os concorrentes, né, os participantes desse pleito eleitoral, eram pessoas que não tinham cravado ainda essa perspectiva de liderança, né? E o Marcelo já tinha consolidado isso. Aliás, ele já herdou um espólio pela própria estrutura familiar que vem do passado. Quer dizer, em 2012, quando ele concorre à prefeitura pela primeira vez, ele já tem ali uma capilaridade de votos muito grande. Então, ele meio que espontânea, natural, né? Exatamente, ele vem somando isso nesses últimos anos e parece-me que essa última gestão agora, né, o primeiro mandato dele, ele consegue o quê? Ele consegue não só preservar o núcleo do belinatismo, mas ele avança também no eleitorado que até então tinha receio do belinatismo. Então ele faz uma transmutação interna do próprio belinatismo naquilo que eu chamo de um neo-belinatismo. É isso que eu ia te perguntar. O professor usou essa expressão em artigo na Folha de Londrina, foi objeto de matéria da edição especial da Folha na cobertura das eleições, essa expressão neobelinatismo, porque a gente sabe, né, o prefeito Marcelo Bellinati é sobrinho do ex-prefeito Antônio Bellinati, que foi prefeito por 3 mandatos aqui em Londrina, e acabou sendo cassado no último mandato por conta de um grande escândalo de corrupção, conhecido como Ama Comurb. E aí surge o sobrinho do Antônio Bellinati, que consegue a reeleição, quer dizer, a imagem que passa para o Estado é de que Londrina insiste no belinatismo, mas o professor cunhou esse termo neobelinatismo porque o Marcelo Bellinati, prefeito, tem uma atuação meio que diferente do que tinha o tio dele, né, professor? E aí tem um elemento interessante, pelo menos eu demarco isso, porque a tentativa de romper com esse modelo do belinatismo mais distante, arcaico, velho, né? Foi cunhado com uma liderança que teve êxito, foi o caso do Quiref, que traz o quê? O discurso da antipolítica, o discurso do gestor técnico. O que eu acho interessante no Marcelo é que ele não abandona a postura de político. Ou seja, ele assume que ele é político e esse é um ponto muito positivo porque o discurso antipolítico ele é muito perigoso, né? Porque você governa com alianças, né, professor? Exatamente, né? Nós não podemos negar a política. A política é a arte do consenso, é a arte de você discutir, debater, fazer consensos precários. Bater na porta do governo, bater na porta de Brasília, Nós né? não podemos negar esse modelo de política, por quê? Porque a gestão da administração pública, ela não é um exemplo daquilo que se vê no campo do direito privado, no campo da gestão privada ou empresarial. É uma outra modelagem. Então, o Marcelo, ele assume-se como político, acho que esse é um ponto muito positivo, só que ele faz o quê? Ele faz a incorporação dentro dessa nova estrutura política da sua capacidade de gestor, de administrador público, de transparência nas contas públicas e um cuidado muito grande com os mecanismos de controle da prefeitura. Ou seja, nós não tivemos nessa gestão nenhum problema que envolvesse a administração em relação ao Ministério Público, denúncia no GAECO. Então, ele reconfigura a capacidade de gestão da administração pública nesse perfil de política que é uma herança do belinatismo. O prefeito Marcelo Bellinati, em entrevista para o Folha Entrevista, assim que foi reeleito, até comentou que uma situação pontual em que ele foi até o então governador Beto Richa, num dia de Natal, buscar uma assinatura para a liberação de um recurso. Quer dizer, ele tem essa disponibilidade e esse perfil, né, de buscar com quem quer que seja uma proximidade, se for necessário, para buscar projetos, para trazer, enfim, investimentos para a cidade, que é uma coisa que o político tem que fazer, né? Desde que seja por meio legal, lógico, né? Sim, e aí tem um elemento interessante que é a arte da política. O Marcelo, do meu ponto de vista, ele está sempre desvinculado de siglas partidárias, né? Não se vê os partidos que estão coligados, quer dizer, sempre a figura do próprio Marcelo. E isso permite que ele trafegue nas várias perspectivas ideológicas nesse ponto que você toca. Quer dizer, não importa se o governador é da oposição ou o governo federal, ele está lá sempre buscando os recursos para a cidade. Então, isso é importante. A política não pode ser uma perspectiva de extremismo, porque você fecha portas. Ela tem que ser uma perspectiva de convergência, né, de consensos. Eu acho que essa é uma característica importante do prefeito Marcelo Bellinati. O senhor acha que o prefeito Marcelo Bellinati se cacifa com essa reeleição
há um nome natural para o governo do Estado, por exemplo, ou ele tem uma característica de ser um líder mais local, professor? Olha, eu vou usar aqui uma terminologia de análise do professor Elvis Sensi, e eu concordo com essa leitura que ele faz. O Marcelo, ele é um político local, né? Até porque na eleição para deputado federal ele foi o deputado mais bem votado em Londrina, e o que se vê é uma captura de votos na cidade de Londrina. Então não é um político que tem o quê? Tem uma captura de votos regional, né, que circula no estado, diferente do Thiago Amaral, né, que é deputado estadual pela segunda vez, e a gente vê que ele consegue o quê? Trafegar dentro do estado, capturando votos em diversas regiões do estado. O Marcelo, ele é muito Londrina, né? Essa votação agora dessa eleição demonstra isso, quer dizer, ele tem uma capilaridade forte em Londrina. Provavelmente é um candidato que tem o quê? Facilidade de concorrer a deputado federal, a deputado estadual, porque tem um núcleo muito forte em Londrina. Agora, um voo mais alto, Senado, governo, eu acho que isso deveria ser com o tempo e talvez expandir essa capilaridade para o Estado, mas é algo que eu não vejo no momento no Marcelo. Bom, o prefeito que garantiu em entrevista para o Folha Entrevista que vai terminar o mandato dele, porque já tem um papo de que ficaria 2 anos, né? Já tentaria uma vaga novamente em Brasília como deputado federal, mas ele garantiu que termina, e é o que se espera de um político, de um prefeito que é eleito com 70%. Né? Eu creio que é natural, né? Ainda que haja uma tentação, né, de deixar o substituto e concorrer a deputado federal, que tem grande chance, mas acho que ele tem que honrar, sim, essa quantidade muito significativa de votos que ele conquistou aqui em Londrina, e há de se levar em conta, né? Eleito 2 vezes no primeiro turno. Então, é um compromisso com a cidade depositou uma confiança muito grande nele, e que ele cumpra, então, esse mandato na sua integralidade. Tá certo. Professor, para a gente só finalizar, a Câmara Municipal teve uma renovação de mais de 60%, só 6 vereadores foram reeleitos para a próxima legislatura. Qual a análise que o senhor faz disso? Olha, eu acho que no nosso caso aqui, é uma renovação bastante significativa. Talvez aí uma tese levantada é que os vereadores ficaram com o ônus do IPTU, e acho que tem uma leitura interessante, foi feita inclusive por um dos vereadores. Enquanto o Marcelo, o prefeito, ele não ficou com esse ônus porque ele apresentou obras. Ele reverteu em obras, né? O Legislativo não tem obras, né? E fica muito difuso ali a ação dos vereadores. Então, explica em parte a renovação que nós tivemos. Eu acho que a mudança na legislação permitiu o ingresso de maneira bastante significativa das mulheres, e isso trouxe uma consequência positiva, né? 7 mulheres. Maior número de bancada feminina da história da Câmara Municipal. É muito expressivo e muito simbólico do meu ponto de vista, até porque Londrina, ela joga uma projeção para o Estado, para o país, dessa mudança de perspectiva no fazer da política, ou seja, a presença da mulher é algo muito importante e fundamental. Talvez seja uma das últimas fronteiras que as mulheres não ocuparam plenamente. E acho que aqui Londrina dá um sinal, e certamente nós teremos aí uma atenção muito grande voltada para a Câmara Municipal em relação à atuação dessas 7 novas vereadoras. Tá certo. Professor Clodomiro Baumarte, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e se inscreva.